Muito boa noite! Estamos começando mais um programa do outro lado da realidade. Mencionando sempre como de praxe nossos patrocinadores. Wild Evolution Lodge, uma loja maçônica onde os maçons ensinam maçons a serem maçons. Glorificam ao grande arquiteto dos universos, sustentador da vida. Também temos nosso patrocinador Dona Araliaur, tudo em decorações com pinturas e esculturas. Telefone 51 998 885757. Muito bem, pessoal. O tema de hoje é hipnose. Nosso convidado especial é professor, hipnoterapeuta e coaching. Estamos falando de Marcos Melo Uliana. Parabéns, seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite de poder estar aqui, poder falar sobre hipnose. É muito bacana essa oportunidade, justamente para a gente poder desmistificar. É um trabalho que eu gosto muito de poder fazer, de falar sobre os aspectos da hipnose, como ela funciona, o que ela pode abranger, como ela pode ajudar na vida de tantas pessoas. Não, isso é fantástico, importantíssimo. Antes de começarmos, tá, com o tema, queres divulgar lugar de atendimento, telefone, e-mail? Certo. Bem, eu aqui nesse painel vai aparecer daqui a pouco o meu e-mail, também um telefone que as pessoas podem entrar em contato através de ligações ou também pelo WhatsApp. E eu atendo em Canoas, no espaço Reconhecer, também vai passar o número aqui. E as pessoas podem também ligar e fazer marcações de horários lá daí. Muito bem. Só para esclarecer, hoje, em primeiro lugar, a Rádio Jornal e TV, líder do Vale, está de parabéns com a implantação de um novo sistema de informática, software, para a transmissão. Devido a alguns detalhes de configurações, evidentemente teve alguns ajustes, ainda tem algumas coisinhas a melhorar e por isso o programa começou mais tarde. Também terminará mais tarde. Mas aproveitaremos esse momento. Obrigado a todos os que estão nos assistindo, que tiveram paciência de aguardar entrarmos no ar. Muito bem, lembrem que na segunda parte do programa vocês podem, tanto pelo Facebook como pelo WhatsApp, pelo mesmo sistema do canal, fazerem as perguntas que acharem interessantes para desmistificar e informar que esse é nosso objetivo. O objetivo do programa é trazer informações variadas, hoje falando sobre hipnose. Certo. Bem, se eu posso começar agora, eu gostaria de começar primeiramente falando sobre um conceito que às vezes as pessoas... a gente aprendeu ao longo do tempo que nós utilizamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. Eu considero isso um equívoco, eu gosto muito de falar sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, nós utilizamos 100% do nosso cérebro. Existe uma diferença entre cérebro e mente. O seu cérebro, o meu cérebro, de todos nós aqui, eles têm, cada área dele tem suas funções específicas. E isso é importante a gente identificar que nós estamos usando a todo momento 100% dos nossos neurônios. Não existe nenhum neurônio que esteja agora de braços cruzados esperando que você vá acioná-lo. Todos eles são responsáveis, toda a área do seu cérebro é responsável por alguma atividade que você realiza. Com relação à mente, esta é a grande questão. Nós utilizamos, segundo cientistas, segundo estudiosos, nós utilizamos apenas 5 a 10% da capacidade da nossa mente. Imaginem, visualizem um iceberg. Um iceberg não deixa de ser como se fosse um cubo de gelo dentro de um copo com água. Só que o iceberg tem dimensões gigantescas. O iceberg ele fica apenas 5 a 10% da sua superfície acima da linha da água.
Isso a gente pode fazer uma comparação com a nossa mente. A nossa mente consciente, o nosso lado racional, é justamente esse pequeno percentual. Existem algumas diferenças de autores, de pesquisadores que fazem uma diferenciação entre subconsciente, inconsciente e consciente. Como existem diversas correntes de opinião, eu preferi formular a minha de uma maneira que fosse mais didática, que fosse de mais fácil compreensão das pessoas. Então imagine num iceberg. A parte do iceberg que está submersa, o próprio nome diz. Isso é o subconsciente. Só um instante, por favor. Então, todo o seu potencial, toda a sua grandeza, você está deixando de utilizar. Mas existe um bom caminho para isso. Através da hipnose, através da programação neurolinguística, você pode resgatar todo esse seu potencial. Interessante o para enfoque, justamente utilizar na sua vida. Porque realmente é famosa aquela história de que usamos 5%, no máximo 10%, e está trazendo um esclarecimento muito importante, né? Uma coisa é a mente, outra coisa é o cérebro. Exato. No início do século XX, nós imaginávamos, desejávamos, mas não tínhamos tecnologia e conhecimento ainda para fazer um transplante, por exemplo, de coração. O cérebro, ele é um órgão no seu corpo, assim como o coração é um órgão, assim como os pulmões é um órgão e o fígado também. Nós não temos ainda, neste momento, tecnologia e conhecimento necessários para fazer um transplante de cérebro devido às imensas particularidades e complexidades que isso pode acontecer. Isso não quer dizer que no futuro nós não consigamos fazer isso. Nós estamos completando esse ano 50 anos desde o primeiro transplante de coração aqui no Brasil. E poderia ter sido o primeiro do mundo, só que um ano antes foi feito, se não me engano, na África do Sul. Ou seja, nós imaginamos e um dia nós chegamos lá. Talvez nós possamos conseguir também fazer um transplante de cérebro. Então o cérebro, ele é um órgão. A mente é toda a riqueza que você e eu e todos nós possuímos. A nossa capacidade de compreender e de nos transformarmos numa pessoa cada vez mais capacitada, uma pessoa cada vez melhor, utilizando o potencial da nossa mente consciente e o subconsciente, que na verdade, ou um outro equívoco que eu gosto de falar também, de esclarecer. Talvez você já tenha ouvido falar de que o ser humano é o único animal que tem a capacidade de raciocinar e que também tem emoções. Eu prefiro dizer o seguinte: o ser humano é um mais do que apenas um animal. Nós somos, na verdade, regidos pelas nossas emoções. Nós somos seres emocionais que têm a capacidade de raciocinar, diferentemente de seres racionais que têm emoções. E o que isso significa? Significa que nós agimos quase o tempo todo baseados nas nossas emoções. E as nossas emoções, elas ficam gravadas onde? No nosso subconsciente. Por isso que é tão importante a gente entender o quanto a gente pode nos beneficiar, podemos nos beneficiar da utilização do nosso subconsciente. Aí você pode me perguntar, Daniel, mas então o que seria o inconsciente? Bem, alguns neurocientistas costumam dividir o cérebro humano em 3 áreas. No cérebro trino, que é chamado essa divisão, onde nós temos a parte mais antiga do nosso cérebro, chamada como cérebro reptiliano. Todos os animais que você conhece possuem o cérebro reptiliano, que tem um instinto de sobrevivência, tem a capacidade de agir ou correr ou enfrentar alguma coisa. O nosso cérebro reptiliano, nós também como seres humanos também temos essa capacidade, só que nós temos algumas outras áreas desenvolvidas, que é o cérebro límbico, onde estão armazenadas as nossas emoções, que é responsável, é controlado dentro do nosso cérebro as nossas emoções. E nós temos uma área ainda mais avançada, que é a área mais nobre do nosso cérebro, chamada neocórtex,
que é uma área que se desenvolveu por último. Só que nós temos as 3 áreas. Então, se você perguntasse para mim o que seria o inconsciente, a própria palavra diz inconsciente é alguma coisa que não tem consciência sobre si mesmo. Imagine um frango se olhando no espelho. Talvez até ele comece a se bicar ali. Por quê? Porque o frango não sabe que é um frango. Um tatu não sabe que é um tatu. Ele não tem consciência sobre si mesmo. A nossa área do nosso cérebro, que comanda as atividades mais primitivas, que é o nosso cérebro reptiliano, está associado também ao nosso sistema nervoso central. Imagine que você tocou em algum momento em alguma coisa quente. Você simplesmente, ao tocar, já tira a mão rapidamente. Por quê? Porque você não vai ficar raciocinando, está muito quente, vou retirar a mão antes que eu queime a minha mão. Imediatamente você tira a mão e depois até que você vai sentir a dor. Toda essa área é controlada, na verdade, pelo nosso sistema nervoso central e que também está associada ao nosso cérebro reptiliano. Então, assim, como existem várias correntes, eu procuro explicar justamente desta maneira que simplifique a compreensão das pessoas. Né? Agora, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre mitos da hipnose. Então, só para esse primeiro, um primeiro conceito que eu acho que é equivocado. Nós utilizamos 100% do nosso cérebro, só que nós utilizamos ainda muito pouco da nossa mente. E nós estamos estudando cada vez mais através de várias tecnologias, de várias metodologias, como utilizar melhor o nosso subconsciente através também da conexão com ele pela hipnose, também com a programação neurolinguística e várias outras metodologias que vêm surgindo ao longo desses últimos anos. Tudo isso para nos beneficiar, nos transformar num ser humano cada vez mais capaz e também mais feliz com o nosso conhecimento sobre as nossas emoções. Bárbaro, bem interessante. Já começaram a cair as perguntas, só que na segunda parte de que nós vamos entrar nelas. Quero falar sobre mais um conceito também muito importante. Tá? Quando a gente fala de hipnose, existem muitos mitos. Então eu já posso entrar mais ou menos nesta área, porque é interessante a gente poder falar um pouco mais da hipnose para fazer com que as pessoas tenham menos receio. Quando você está no... O que é, na verdade, a hipnose? A hipnose é um estado alterado de consciência em que você mantém, você continua mantendo a sua concentração, você é um estado de concentração, você mantém a sua consciência periférica reduzida e você fica suscetível a sugestões. O seu raciocínio lógico não desaparece, ele apenas fica estacionado. Só que isso permite com que, através de um facilitador, que é o terapeuta, o hipnoterapeuta, você possa se conectar com o subconsciente do seu cliente e passar informações que sejam realmente importantes para ele. Digamos que eu tenha uma fobia em relação a alguma situação, eu tenho desejo, necessidade de mudar um hábito que eu possuo, ou eu desejo adquirir um hábito ou uma característica que eu ainda não possuo, eu posso utilizar a linguagem hipnótica para me conectar com o subconsciente desta pessoa, e aí sim eu vou modificando alguns programas que podem estar instalados lá, utilizando também conceitos da programação neurolinguística, e através disso eu vou conseguindo obter o resultado que a pessoa deseja. Então, assim, a hipnose, ela é um estado alterado de consciência. Mas o que é isso? Bom, imagina que você está agora aí com o seu celular. Muitos dos nossos espectadores talvez estejam com o celular na mão ali. Quando você está olhando o seu celular com uma certa atenção focada, talvez até você tenha alguma pessoa que esteja passando na sua volta, converse com você e você nem presta atenção. Você está com a sua atenção focada naquilo. Isso é uma concentração. É um estado alterado de consciência. Quando eu estou vendo um filme que eu gosto muito, pode ser de repente um capítulo da novela, e eu estou absorvido por aquilo ali também, eu estou também num estado alterado de consciência. Imagina que você está andando numa daquelas autoestradas lá da Alemanha ou da Europa, em que você pode andar numa velocidade muito superior à nossa freeway aqui. Lá, digamos que você está andando a 150 km por hora. Você está ouvindo o barulho do motor, talvez esteja ouvindo a música que está tocando
tocando no rádio, talvez esteja conversando com alguma pessoa que está na carona ali, está visualizando os carros que vêm na direção contrária, mas você está ali, focado. Se você olhar para o lado, você pode bater. Então, assim, você está no estado alterado de consciência, mas você mantém concentração, você mantém o seu controle emocional, só que está com aquele foco, exatamente assim. Então, isso também é um estado alterado de consciência, isso também é muito próximo, muito parecido com a hipnose. Veja, você não perde o controle em nenhuma situação. Durante uma sessão, durante um transe hipnótico, uma outra coisa que pode ocorrer também que as pessoas ficam com medo. Eu vou entrar num estado de hipnose e eu posso não voltar. Se eu for falar sobre a frequência cerebral, quando eu estou conversando com você e você está me ouvindo agora, nós estamos numa frequência que é medida em ciclos por segundo, né, em que eu estou no estado beta. Aí, nesse estado, que gira em torno acho que de 17 a 25 ciclos por segundo, ou 17 a 25 Hz, né, eu estou com pleno controle assim da minha consciência. Se eu faço alguma meditação, que é um relaxamento, por exemplo, eu baixo essa frequência em ciclos por segundo de 17 até mais ou menos em torno de 7 Hz, 7 ciclos por segundo. Daí já é a frequência, estou em estado alfa. Como a gente, o fulano de tal está em meditação, está em alfa. É isso. Então, é uma mudança da frequência cerebral. Quando eu estou num estado de hipnose, eu estou com um relaxamento ainda mais profundo. Esse ciclo fica entre 4 a 7 Hz, ou 4 a 7 ciclos por segundo. Né? Então eu estou já numa frequência cerebral que permite que eu me comunique com o meu subconsciente. Abaixo disso, quando eu estou numa hipnose muito profunda, eu já começo a me aproximar do sono. Então aí o sono normalmente é de 0 até 4 Hz, que é a frequência cerebral. Então se eu estiver numa hipnose muito profunda, pode ser o momento que eu deixo de estar em hipnose e começo a dormir. Então daí, só que eu tenho medo de não acordar, de nunca mais voltar. Não acontece. Se eu estiver muito profundo, eu vou entrar em sono normal e uma hora eu vou acordar. Todos nós acordamos do sono, né? Se você não acordasse do seu sono, você não estaria agora me vendo. Então, não existe o risco de você entrar em um estado alterado de consciência, que é a hipnose, e não retornar. Simplesmente assim. Né? Esses são um dos tantos mitos. Temos vários outros, talvez até algumas perguntas vão até falar sobre isso, né? Mas é importante a gente poder ter essa consciência, porque assim, a hipnose ela pode fazer tanto bem para pessoas que realmente querem, de repente, modificar alguma coisa nas suas vidas, e às vezes por questão de receio, um outro mito que é muito, às vezes ele é muito complicado, porque as pessoas às vezes veem muito filmes de Hollywood e a pessoa acredita que pode... Quando você acredita, você tem uma crença. O que você acredita é uma verdade para você. Então, às vezes, a pessoa pode acreditar que em um estado alterado de consciência, como a hipnose, você pode contar seus segredos, coisas que você não gostaria de revelar. E isto também é um mito, porque eu falei para você que o seu estado de raciocínio lógico, ele fica estacionado, mas ele não desliga. Se eu sugerir para o meu cliente alguma coisa que ele não quer fazer durante um transe hipnótico, existem algumas pessoas que inclusive não gostam nem de ser tocadas. Quando eu estou no estado quando estou conduzindo uma sessão, eu primeiro tenho que dizer para a pessoa, agora eu vou tocar com a ponta dos meus dedos no seu ombro, justamente para indicar para a pessoa que eu vou fazer isso. Se eu não faço isso, pode ser que a pessoa não goste de ser tocada e de repente até saia imediatamente do transe. Por quê? Porque está quebrando um valor, uma regra dela. É Por isso também um sistema natural de segurança, de proteção. Exatamente. O nosso raciocínio lógico, ele justamente não está ali à toa. Ele está ali para nos proteger. Então a nossa mente consciente ela fica estacionada, mas ela não se desliga num
no transe hipnótico. Por isso que eu não posso chegar para uma pessoa e dizer assim, agora você vai me dar a sua conta do banco e a sua senha. Não, isso não vai acontecer. Já pensou? Se isso acontece, se eu pedir alguma coisa para uma pessoa fazer que ela não quer, que ferem o valor dela, a pessoa imediatamente vai sair do transe hipnótico, vai olhar para mim provavelmente com uma cara muito aborrecida e dizer, não quero fazer isso. E aí acabou. Acabou a sessão. Nunca mais eu vou conquistar a confiança daquela pessoa. Porque toda a hipnose, ela é uma auto-hipnose. O que isso significa? Significa que o terapeuta ele vai ser apenas um facilitador. A pessoa que está numa sessão de hipnose, ela mesma se coloca numa situação em que ela permite ser hipnotizada. Ou seja, eu estou entrando por minha vontade num estado alterado de consciência que é a hipnose. Então, uma pergunta que talvez vai acontecer daqui a pouco. Todas as pessoas são hipnotizáveis? Sim, todas as pessoas podem entrar no estado alterado de consciência. Como eu já citei alguns exemplos antes, né? Quando você está realizando uma atividade que você está focado naquilo, você está no estado alterado de consciência. A diferença é, todas as pessoas são hipnotizáveis, mas nem todas gostariam de ser hipnotizadas, principalmente por causa das crenças, por causa desses mitos. Então a pessoa tem o medo de perder o controle, não confia no terapeuta, então ela prefere não correr risco nenhum. Não quero ser hipnotizado. Aí eu pergunto, tudo bem, não há problema nenhum. E se por um acaso eu escrevesse um texto em um papel, ou então eu gravasse a minha voz para que você pudesse reproduzir em casa. Você escuta ela primeiro, verifica se tem algum perigo para você, ou você lê o texto que eu escrevi e você mesmo depois reproduz. Isso seria uma auto-hipnose. Você aceitaria fazer? Todas as pessoas que eu pergunto dizem, não, a hipnose não tem problema, a auto-hipnose não tem problema nenhum, eu faria. Então o problema não é a hipnose em si, é porque ela não confia no terapeuta. Então todas as pessoas são hipnotizáveis, mas nem todas querem ser hipnotizadas. Então, não digo prerrogativa, mas uma das coisas mais importantes para que poder entrar em transe e começar o atendimento, tudo com sucesso, é um fator fundamental é a confiança. Exato, é muito importante. Eu também eu tenho formação em coaching, além da hipnose, e nós temos uma palavra que a gente chama de rapport, confiança, empatia, esse estabelecimento dessa conexão entre o terapeuta e o cliente. Então, se eu não conseguir estabelecer essa confiança, eu não consigo executar o meu trabalho. Por isso, é claro que eu preciso ser uma pessoa confiável, uma pessoa que tenha o meu cliente consiga compreender qual é o resultado que nós queremos obter, onde nós queremos chegar. Eu confio nesse trabalho, eu confio na pessoa que está me conduzindo, né? Então aí sim eu estabeleço esse rapport, essa confiança, essa empatia, para que eu possa, através do meu subconsciente, se conectar ao subconsciente da outra pessoa e poder ajudá-la de maneira mais produtiva. Isso é bem interessante de falar. Às vezes, quando eu vou atender um cliente, ele me traz um problema, eu não sei exatamente ainda o que eu vou falar para ele. Quando eu começo uma indução de hipnose, é como se estabelecesse uma correlação, uma comunicação entre o meu subconsciente e o subconsciente da outra pessoa. E eu vou recebendo as mensagens que eu preciso passar para aquela pessoa. Eu uso muito a hipnose ericksoniana e vou falar daqui a pouquinho sobre a diferença entre os tipos de hipnose. A hipnose ericksoniana ela é muito mais parecida com uma meditação, um relaxamento em que eu uso metáforas. E às vezes eu nem sei exatamente qual a metáfora que eu vou utilizar. Quando eu começo o processo da indução, é que eu vou recebendo, o subconsciente do meu cliente vai trazendo para mim as informações e eu vou seguindo por aquele caminho para alcançar o resultado que a pessoa está precisando naquele momento. Eu acho isso fantástico, porque quando termina a sessão, a pessoa assim, nossa, estou me sentindo muito bem. E aí eu fico pensando, caramba, isso é incrível, realmente eu recebi através de uma intuição qual era o caminho que eu tinha que seguir naquele momento. Houve uma conexão. Exato, exatamente assim. Bárbaro. Ainda temos
5 minutos antes de começar as perguntas. Perfeito, vamos falar então. Poderia ser colocado o tipo de hipnose. Antes de que tu fales, eu gostaria de fazer um comentário que de repente vem Por favor. entrar no momento. De diversos tipos que vão surgindo de terapias, tratamentos, pelo menos que eu saiba, o mais antigo, se não é o primeiro, é a hipnose. Sim. A partir dali usam esse caminho para mil e umas coisas. Induzir, entrar em frequência, não sei o quê, de um jeito ou de outro, ferramentas, terapias, mas usando esse caminho. Exato. Né? Não sei a que época começou a aparecer. Foi ótima essa tua colocação. A hipnose é tão antiga como a história da humanidade. Existem já relatos comprovados de que lá no Antigo Egito existia um local chamado Templo do Sono, onde as pessoas, na verdade, entravam em um transe hipnótico e lá buscavam uma cura para diversos males, sejam emocionais ou até físicos, porque havia realmente um processo de hipnose que as pessoas se curavam ali daí. E ao longo de toda a história da humanidade, isso veio acontecendo. Então, a hipnose não é nova, né? Ela está agora mais difundida, obviamente, pelos meios de comunicação, pela facilidade à informação, né? pelos vários cursos que surgiram em várias escolas. Ela ficou ainda mais evidente a partir da utilização através de uma psicologia chamada programação neurolinguística, que foi criada no início dos anos 80 e foi modelada, foi utilizada, digamos assim, através de dois pesquisadores americanos, Richard Bandler e John Grindler, eles utilizaram uma pesquisa bastante extensa em uma terapeuta chamada Virginia Satir e um grande médico e terapeuta chamado Milton Erickson. Eles começaram a verificar como ele obtinha os resultados que ele obtinha, fantásticos, e passaram a entender como ele utilizava a hipnose para modificar realmente a mente da subconsciente dos seus clientes e obter os resultados que ele desejava e que as pessoas realmente estavam precisando. Então, a partir disso, a hipnose passou a ser mais utilizada em escala clínica também. Embora aqui no Brasil, eu já fiz uma pesquisa, a primeira sociedade de hipnose do Brasil surgiu mais ou menos pelos anos 50, se não me engano, nos anos 50, foi em 1957, através da Associação Médica Brasileira. Então a hipnose no Brasil também não é tão nova assim, ela já tem bastante tempo de utilização. Outro detalhe muito interessante para que vejam, e isso não é mito, tá? De tantos mitos que tem, essa informação não é mito. A importância e o poder, a força da hipnose, que tem a maneira de anestesiar a pessoa, tanto para cirurgia, para operações dentárias, sim, ou o que for, né? Há pessoas que são intolerantes à anestesia, o que for, ou em casos extremos, precisa fazer uma cirurgia e não tem anestesia, o que for, se usa de recursos de hipnose para Exato. Que a pessoa seja operada sem sentir dor. Exato. Existem algumas pessoas que têm alergia, têm intolerância, não podem receber um anestésico. Então, muitos profissionais, médicos, cirurgiões e também cirurgiões dentistas utilizam em seus consultórios a hipnose para anestesiar. Isso é uma área muito nobre também, que eu considero importante, de um avanço que a hipnose trouxe para justamente melhorar a vida das pessoas. Algumas pessoas não poderiam ser anestesiadas e correriam o risco de sentir uma dor terrível. Então, através de um estado de transe hipnótico, elas simplesmente podem sofrer uma cirurgia, né, sem problemas com relação como a gente chama de choque anafilático, como a gente pode dizer. Dores, né? Até o mesmo sangramento, conforme for
Também. é menor ou até inexistente, dependendo da região. Sim, você pode também, através da hipnose, sugerir ao subconsciente do paciente para que o sangramento seja mínimo naquela área. Isso é muito bacana, né? Agora eu quero falar um pouco também, desculpe, a gente tinha comentado um pouco antes, sobre os tipos de hipnose. Tá? Existe a hipnose, que eu falei um pouquinho antes, a hipnose ericksoniana, que é a hipnose utilizada muito mais na área clínica. Existe a hipnose clássica, que é aquela hipnose mais de espetáculo que a gente vê às vezes em shows, em palcos, né, de demonstrações. Essa é a clássica? A hipnose clássica é aquela de palco, de shows, né? E a hipnose clínica, que é muito utilizada pela linguagem de Milton Erickson, pela maneira com que ele trabalhava. Vou falar primeiro sobre a hipnose clássica, que é aquela, na verdade, que chama mais a atenção das pessoas, porque é muito utilizada em espetáculos, desde o início também da humanidade, foi muito utilizada em circos também. Só que assim, ela, ao mesmo tempo que ela pode mostrar o poder do subconsciente, ela também cria muitos mitos e muitos medos das pessoas de entrarem numa indução, porque elas podem, vendo aquilo, elas acreditam que vão se ficar numa situação em que elas vão ser ridicularizadas, vão fazer algo que elas não gostariam de fazer. Então, eu vejo que, assim, com um certo preocupação quando às vezes acontece, eu tenho amigos, tenho conhecidos que fazem hipnose de espetáculo. Eu já fiz uma formação também nisso, só que a minha intenção é o seguinte, é utilizar as técnicas justamente com a combinação de ambas as áreas. Mas eu não gosto muito de poder utilizar a hipnose numa situação de fazer um show de espetáculo, digamos, agora você vai imitar uma galinha. Pode ser engraçado. Agora, quando eu bater as minhas mãos, quando você ouvir uma palma, você vai sentir como se tivesse um mosquito voando em torno de você aí, que está te incomodando. Pode ser engraçado também, tem várias pessoas que fazem isso em canais do YouTube e tudo mais. Só que isso às vezes mais atrapalha do que ajuda as pessoas que procuram a hipnose como uma terapia para resolver uma situação que elas desejam. Mas tem também o seu lado bom, né? Essas técnicas podem ser utilizadas também dentro de um consultório, né? Para fazer com que a pessoa também mude a sua percepção sobre algo. Então essa é a hipnose clássica. A hipnose ericksoniana é muito mais baseada em sugestões, com a utilização de metáforas, em que eu começo pedindo para o meu cliente. Agora apenas feche os olhos, relaxe, solte os músculos do seu corpo. Eu vou mudar um pouco o meu tom de voz. Comece a prestar atenção na sua respiração enquanto você inspira, enquanto você expira. Quando você vai soltando o ar, você vai aproveitando para mergulhar nessa tranquilidade, nesse relaxamento. Então é uma outra forma de indução. Segue a linha da meditação dirigida, mais ou menos. Digamos assim, é parecido. Segue mais ou menos a primeira linha. Perfeito. Só que a diferença é que da meditação, normalmente você fecha os olhos em meditação e você fica, digamos, naquela faixa de frequência que é muito mais ali o estado alfa, né? Que é de torno de 17 desculpa, agora esqueci a limite físico entre o estado beta, mas é uma frequência que chega até mais ou menos 7 Hz ali. Então, que é o número de ciclos por segundo. Já a hipnose já é um aprofundamento disso. Então, mas segue mais ou menos a mesma linha. A pessoa, ao mesmo tempo, tem a consciência e sabe, não, mas na verdade eu estou relaxando, nem parece que eu estou sendo hipnotizado. Né, que eu estou recebendo sugestões. A gente usa muito a metáfora, por quê? Porque quando eu digo, por exemplo, eu conto uma história que é parecida com uma fábula, essa história, o subconsciente do meu cliente adapta a moral daquilo ali, do caminho que aquela história está percorrendo, para uma coisa que ele precisa modificar no próprio subconsciente do cliente. Então, por isso que a gente usa muito as metáforas, porque é uma linguagem figurada e fica mais fácil do cliente absorver e compreender aquilo que ela precisa mudar. Então, essa é a diferença. A hipnose clássica é aquela mais de espetáculo e a hipnose de clínica é muito utilizada com a linguagem ericksoniana, baseada no trabalho de Milton Erickson, que é justamente essa comunicação mais facilitada. Existem alguns autores, inclusive um hipnoterapeuta muito conhecido aqui no Brasil, chamado Alberto Delisle, que ele prefere dar uma seguinte denominação à hipnose. Ela é uma forma elegante de comunicação.
Porque é uma comunicação entre o terapeuta e o subconsciente do seu cliente. Uma maneira até que achamos fácil de quem é da área técnica de informática definir seria como, por meio da hipnose, você pode entrar em contato com o subconsciente. Exato. Então seria como entrar no setup da máquina. Mais ou menos por aí. Eu trabalhei 30 anos na área de informática, né? E aí às vezes até as pessoas perguntam para mim, mas nossa, você trabalhou tanto tempo numa área de tecnologia e agora mudou para uma área completamente diferente? Aí a minha resposta é simplesmente assim: durante 30 anos eu trabalhei programando computadores. Agora eu quero trabalhar trabalhando com programação da mente das pessoas, dos clientes, para atingir o resultado que elas desejam, ou de repente para desinstalar um programa que não tem mais a sua função lá. Arrumar algum bug. Também, antes de começarmos com as perguntas, tem um caso que eu conheci de uma pessoa que estava extremamente frustrada e tinha ido nos melhores terapeutas, hipnólogos, e ela tinha um desejo tremendo de ser hipnotizada para descobrir, segundo ela, um trauma que vinha da infância e queria descobrir, era uma ânsia, mas a ânsia era tão grande, que eu acredito que era exatamente isso que impedia que os melhores profissionais não conseguissem induzir ela a entrar em hipnose. Uma, talvez pela falta de confiança na pessoa, que ela não permitia, e outra exatamente a ânsia, o desespero de querer, e que não se sentia frustrada, que via amigas que faziam tratamento e ela não conseguia. Então, teria que ser trabalhado primeiro essa ânsia para depois, né? Isso também é às vezes o excesso de expectativa que uma pessoa tem quando ela entra num estado de alterado de consciência, como é a hipnose, pode às vezes até acabar prejudicando ela. Como eu falo, você entra no estado de relaxamento, você não precisa ficar vendo imagens mirabolantes, nada disso. Simplesmente você relaxa o seu corpo, né? Permite com que o seu subconsciente possa se conectar com a voz do seu terapeuta para você receber essas mensagens, talvez através de metáforas ou através de comandos diretos, né? A hipnose clássica ela usa muito de comandos, tipo assim, agora durma, agora preste atenção na minha voz, a partir de agora você está vendo tal coisa, agora você vai fazer isso, volte atrás no seu passado. Então ele utiliza muito mais comandos, assim, né? Só que também a gente pode utilizar numa linguagem mais suave também na hipnose ericksoniana, que é a clínica. E às vezes as pessoas, agora há pouco tempo atrás, cerca de 2 semanas, eu participei de uma nova formação em hipnose, em que existia um colega meu lá que também ele tem formação em coaching e ele estava um pouco decepcionado porque quando ele entrava em transe hipnótico ele achava que não estava em hipnose porque ele não via nada de diferente, porque ele continuava com o raciocínio dele, continuava com a percepção em volta e ele achava que aquilo não era hipnose. Na verdade ele estava em um estado alterado de consciência, mas ele estava com uma expectativa grande demais de enxergar coisas diferentes, de sentir coisas diferentes e muito mais. E na verdade não é assim, por isso que é um estado natural. E aí até o próprio Dr. Milton Erickson falava, ele já faleceu nos anos 80, que todo ser humano entra em estado alterado de consciência pelo menos 20 minutos a cada hora. Então imagina, nós entramos nesse estado de hipnose nós mesmos, sem nos dar conta, muito mais vezes do que nós imaginamos durante o dia. Várias vezes durante o dia. Isso é muito interessante, porque na verdade nós já temos essa capacidade de nos comunicarmos com o nosso subconsciente. Quando nós estamos talvez aqui no nosso diálogo interior, em que você está ouvindo uma voz no seu cérebro. Eu gosto bastante disso. De manhã, quando eu levanto, eu tenho as minhas melhores ideias. Às vezes eu estou fazendo uma tarefa repetitiva. Tipo, às vezes é quando eu estou tomando banho, quando eu estou passando roupa, que é engraçado isso, né? Eu acho muito engraçado isso. Quando eu estou passando roupa, eu estou pensando. Eu estou num diálogo interior na minha consciência. Então, às vezes eu procuro dividir, assim. Eu procuro dizer que eu tenho uma área da minha consciência que ela é mais sábia e uma área da minha mente que ela é mais confusa. Então,
Então, quando eu estou lendo um livro, estou absorvendo um conteúdo novo, que eu ainda estou com dificuldade de compreender, uma parte da minha mente, que é mais sábia, procura explicar aquele conhecimento que eu acabei de aprender para a área da minha mente que está mais confusa. Quando eu tenho esse diálogo interior, eu tenho facilidade de aprender. Então eu gosto muito de utilizar esse recurso também para que outras pessoas, principalmente os meus clientes, possam também compreender, ouvir mais o seu subconsciente, ouvir as suas intuições, porque na verdade você está em contato com o seu subconsciente. Às vezes você não se dá conta dele. E você poderia utilizar isso muito mais vezes em seu próprio benefício. Fantástico. Vamos ler então. Começando perguntas, com muito legal. as perguntas e comentários. Legal. Tânia de Viamão diz: eu queria saber quando uma pessoa se manifesta em igreja, não seria uma hipnose? Acho que o que ela quis dizer, porque já até saiu algumas reportagens, que alguns segmentos religiosos usam técnicas hipnóticas para com seus crentes ou seguidores. Certo. Então, acho que é por aí a pergunta dela. Isso se chama hipnose conversacional. Quando algumas pessoas, quando estão, por exemplo, isso é às vezes bastante comum quando você está em um local que é um templo religioso, seja qual for a religião, e eu estou aqui falando justamente o seguinte: eu acredito que todas as religiões são muito importantes para o ser humano de comunicação com o Criador do Universo. Seja qual for a sua religião, respeite ela, eu respeito a todas, eu tive a oportunidade de estudar sobre todas, e assim, todas as religiões que eu estudei me acrescentaram muito na minha fé nesse ser superior que nós chamamos de Deus. Então, só que alguns sacerdotes, a gente pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um reverendo, como você quiser chamar, um mestre, ele utiliza às vezes da sua linguagem de conversação para fazer com que a pessoa, digamos, seja conduzida, né? Porque toda religião é um conjunto de regras, de normas de conduta que fazem com que você se ligue a esse ser superior, né? E às vezes o padre, o frei ou o pastor, ele utiliza dessa linguagem hipnótica conversacional para fazer com que a pessoa fique focada naquilo que ele está falando lá. E algumas pessoas podem manifestar através desses... Ela acaba entrando em um transe hipnótico mesmo estando ali, olhando para o pastor, olhando para a pessoa que é o líder religioso que está passando a sua informação. E às vezes ocorrem algumas manifestações. Eu não vou entrar digamos assim, no assunto de dizer que a pessoa está, de repente, possuída por alguma outra alma. Não vou falar sobre isso. Simplesmente pode ocorrer um fenômeno de que a pessoa entrou em um estado alterado de consciência ali também, né? Então, existe sim uma hipnose conversacional em algumas religiões em que o sacerdote que está conduzindo as ovelhas ali no rebanho, ele pode estar também utilizando algumas dessas técnicas. Errado? Olha, eu não acho errado. Se tem um fundo positivo para isso, se a pessoa que está ali está se conectando mais com a sua fé, eu vejo isso com bons olhos, né? Então, mas isso depende da opinião de cada um, né? Eu jamais condenaria. Eu acho que também, se isso tem um fundo positivo, eu acho que isso pode ser utilizado também. Na realidade, nada é casual, tudo é causal. E se é permitido, se existe e é usado, porque é permitido. Como tudo, nós temos o costume de ver o lado negativo das coisas. Sim. E deixamos de ver o lado positivo. Às vezes parece que o lado negativo tem um impacto maior nas pessoas, né, na opinião das pessoas, do que o lado positivo, né? E às vezes nós damos nossa interpretação como sendo a certa, a única, e estamos errados, né? Então, sim. Mas bem interessante a colocação. Sim, então existe, né? E muitos o usam. Agora, se é para o bem e para o mal, essa é outra história. Isso. Muito bem. Leonardo Vermont diz: boa noite, estou assistindo aqui de São José, Santa Catarina. Abraço
muito bom o tema. Que bacana. Obrigado, que bacana. então, Obrigado pela Leonardo. sua audiência, obrigado também pela pergunta que você vai fazer agora. Ele tinha uma pergunta ou eu só estava pensando? Não, ele mandou um abraço e... Certo, um grande abraço para você também. Marília diz, existem casos de hipnose de regressão, saber de algo do passado. Você trabalha com isso também? Sim. Durante um transe hipnótico, você pode realizar uma regressão de idade até a vida intrauterina da pessoa, em várias fases da sua linha do tempo. E existe também a hipnose utilizada até para você voltar a vidas passadas. Só que isso depende muito da compreensão da crença religiosa que a pessoa tem. Eu não estimulo e nem digo que não faço. Se a pessoa me procura desejando realizar porque ela acredita, nós podemos fazer sim essa regressão até a vidas anteriores. Inclusive, existem várias escolas aqui no Rio Grande do Sul que fazem também toda uma formação em hipnoterapeutas que podem trabalhar com terapia de vidas passadas. Mas você pode fazer regressão até a vida intrauterina da pessoa, ou até normalmente naquela primeira fase da vida da pessoa, que é a infância, do 0 aos 7 anos, que normalmente nós criamos as nossas crenças limitantes fortíssimas justamente nesse período. Então é possível fazer, eu faço também, só que eu não chego para a pessoa e digo, olha, isso é um caso da situação tal. Você precisa fazer, porque eu respeito muito a orientação religiosa do meu cliente, e tem cliente que não acredita que existe Deus, e eu tenho que respeitar também a opinião dele. Então eu vou de acordo com o que o cliente traz para mim sempre. Uma coisa que acho que complemento é que depende da pessoa, é a forma, como tu falou, da crença dela, é a forma como vai agir. Se a pessoa acredita em vidas passadas, pode ser trabalhado isso aí. Exato. Se a pessoa não acredita em reencarnação, etc e tal, ou chega a ser ateu, algo assim, é evidente que não vai ser usado, ou não vai ter êxito, tentar usar esse recurso. Mas se funcionou no outro, porque são casos diferentes. Sim. Cada pessoa tem sua configuração, digamos assim. Exato, e mesmo pessoas que têm o mesmo problema, isso não quer dizer que eu vou usar a mesma técnica sempre. Funciona para um, funciona para outro, porque é muito o trabalho da hipnose terapêutica, ele é muito individualizado para aquela pessoa de acordo com a percepção que ela tem, mesmo que o problema seja igual. Ela tem experiências da sua vida diferentes, então eu tenho que trabalhar pelo caminho que o cliente traz para mim. Isso é que é a importância do trabalho do terapeuta, porque se fosse igual para todo mundo era bem fácil. Tínhamos um gabarito, tá, para seguir, e ali, cada um faz, todo mundo só resolve isso aí. É uma receita de bolo e como você protocolo a nossa mente não funciona assim. Então, por isso que nós precisamos ter justamente esse cuidado, nós como terapeutas, quando a gente trabalha dentro de um consultório, como compreender melhor qual é o problema do cliente, quais são as informações que ele traz, para entender como ele faz o que ele faz, como ele pensa, com as suas emoções, os seus sentimentos relacionados àquilo que ele está trazendo, para entender qual é a melhor forma de agir. Perfeito. Até, inclusive, para quem acredita em vidas passadas ou alguma coisa assim, é que entra os conceitos da memória celular. Sim. Uhum. Tá? E para quem não acredita, bom, aí é outro tipo de explicação que se encaixa na pessoa. Exato. Tá? Isso é importante, o valor, a importância de um bom profissional na área, que seja confiável, que domine o que está fazendo, para poder obter o resultado. Não é? Exato. Fantástico. E enquanto vem tantas técnicas novas, que também é bom aprender para dominar, especializar-se naquilo que talvez chamemos a mãe ou a principal que surgiu, o resto é fantástico.
Eu sim sou uma pessoa muito curiosa, estou sempre lendo, procurando novos, sempre em livrarias, conhecendo novas metodologias, novas técnicas, aprimorando e acrescentando no meu trabalho novos conhecimentos. Eu tive a oportunidade de fazer uma nova formação agora chamada de Theta Healing, também muito bacana. E a gente trabalha muito o sistema de crenças. E eu trouxe também muitos dos conceitos e as técnicas que a gente usa do Theta Healing para dentro da hipnose também, para você identificar qual é a crença raiz, qual é a crença mais básica que está trazendo esse problema para o cliente. Às vezes, vou citar um exemplo muito comum, tá? Quando a gente falou sobre medos, um dos 3 maiores medos da humanidade é o medo de falar em público. Tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Isso é incrível, né? Mas acontece. Provavelmente pode ter sido através de uma experiência que a pessoa tem, talvez lá na sua infância, que é muito comum, digamos. Você imagina, a criança recebia o tema de casa que a professora mandava, tinha que fazer uma redação. Aí no outro dia a criança tinha que ler na sala de aula. E durante a leitura, ela estava lendo uma frase e errou uma palavrinha. Os coleguinhas riram dela e ela ficou emocionalmente abalada com aquilo. Ela criou, o próprio subconsciente cria um mecanismo de defesa para ela, dizendo, olha, falar em público é perigoso. Então ela passa toda a sua infância, sua adolescência e a sua vida adulta, talvez 20, 30, 40 anos, procurando fugir de qualquer situação de falar em público, porque o subconsciente dela compreende que aquilo é um risco para ela. Aí a gente volta atrás no tempo, ressignifica aquilo e a pessoa passa a não ter mais medo de falar em público. Uhum. Muito interessante. Verificando se não tem mais nenhuma pergunta, algumas colocações para concluirmos o programa? Certo, bem, eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre um pouco sobre os mitos da hipnose, tornar a hipnose mais conhecida pelas pessoas, fazer com que as pessoas compreendam que a hipnose pode sim ajudar em processos de medos, de fobias, de mudança de hábitos, para você se livrar de um comportamento que você não quer ter, como vícios como o álcool, como o cigarro, como entorpecentes, compulsão alimentar que gera obesidade. Você pode trabalhar também com a hipnose, você pode trabalhar também com a hipnose em situações como que acabam atrapalhando muito a vida das pessoas, como a ansiedade e a depressão, porque você não vai a depressão, por exemplo, é uma doença, ela tem características físicas também. Só que ninguém nasce com depressão. A pessoa, ao longo da sua vida, vai passando por experiências e que vão fazendo com que ela tire conclusões equivocadas e ela começa a desenvolver um estado mental e emocional que vão gerando a depressão. Então, isso pode também ser tratado com a hipnose. Existem inúmeros casos e vários psicólogos, médicos, psiquiatras que têm utilizado a hipnose para promover digamos assim, eu não vou dizer a palavra cura, para resolver problemas emocionais das pessoas que levam a um estado a uma situação clínica agravada que é a depressão. E isso está cada vez mais acometendo a humanidade nos dias atuais, né? Ok, então uma última pergunta, última hora, chegou a tempo. Legal. Gostaria de saber se é possível curar traumas de infâncias com a hipnose? Quem pergunta, Anne Ijorski, de Porto Alegre. Certo. Muito obrigado pela sua pergunta. Sim, é possível assim, você tratar traumas da sua infância. Às vezes até existem alguns casos de pessoas que sofreram acidentes, não quiseram mais, sofri um acidente, não quero mais dirigir, na sua infância passou por uma situação traumática. E existem muitos casos de pessoas que foram crianças que foram abusadas sexualmente e que criam um mecanismo de defesa de não confiar mais em ninguém, não tem relações com as suas pessoas e acabam, a partir daquele trauma, que o próprio subconsciente ele pode até fazer com que a pessoa esqueça
qual foi a circunstância geradora daquilo, mas cria um comportamento de um mecanismo de autodefesa que faz com que ela se torne diferente digamos assim, cria um comportamento que ela é avessa a conversar com pessoas, que ela não gosta de se relacionar com ninguém, justamente porque é um mecanismo de proteção para ela. Só que você pode, através da hipnose, retornar até antes daquela situação, fazer com que a pessoa visualize aquilo de uma maneira diferente, compreenda aquela situação e, a partir disso, ela desenvolve um novo estado mental. Se eu falar rapidamente aqui sobre terapia cognitiva comportamental, que é uma área da psicologia, é para ser de maneira mais simples de entender. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, e associado às nossas crenças gera resultados. Se você quer mudar os seus resultados da sua vida em toda essa linha, nessa cadeia, você tem que começar primeiro mudando os seus pensamentos, que vão mudar também os seus sentimentos, e você vai passar a ter um comportamento diferente. E aí você pode mudar os seus resultados. Sensacional. Então, agradecemos aos nossos audiência, tá, de todos o que nos assistiram ao vivo. E agradeço o convite do meu duplamente colega, professor também, e nos conhecemos inclusive no curso que ele falou de Theta Healing, exatamente. Um abraço para a grande instrutora Susana. E, bom, pessoal, então, ojalá possamos estar novamente na próxima quarta-feira às 22 horas.